João capítulo 20, nós vamos abrir o texto da palavra do Senhor, profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. O povo atende ao Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel curado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Pai, fala ao nosso coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Irmãos, Deus, em todo o tempo, Deus sempre levantou pessoas para o trabalho, para ser servo, para conduzir a obra dele. Olhando para o Novo Testamento, o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, você vai vendo Deus levantando pessoas. A ordem de trabalhar é de Deus. A ordem de fazer a obra é de Deus. Anjos quiseram fazer a obra do
Senhor, trazer o Evangelho. Mas esta obra não é dos anjos, nem dos arcanjos, nem dos querubins. Esta obra é de pessoas, é de homens. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver Noé sendo levantado por Deus, Abraão, Moisés. Nós vamos ver mulheres como Esther, como Débora, como Ruth, sendo levantados para fazerem a obra em determinado momento da história. Quando nós vamos para o Novo Testamento, no Evangelho nós vamos ver Jesus dando exemplo. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, para fazer a obra da graça, a aliança com seu sangue, para nos lavar e nos redimir. Vemos os discípulos, quando Jesus mandou 70 para de 2 em 2 fazendo a obra. Depois, a partir de Atos dos Apóstolos, os discípulos continuando o trabalho de Jesus. Vemos Pedro, vemos Paulo, vemos Silas, Timóteo, mas também nós vemos mulheres, Dorcas, Priscila. Queridos, a obra do Senhor, ela é feita através de homens e de mulheres pecadores, pecadoras, como nós. Tem um cântico que diz que não passa desta geração, que não precisa vir outra geração para fazer a obra do Senhor. O que estava acontecendo aqui no período do profeta Ageu, o povo havia acabado de sair do exílio, foram para Jerusalém, estavam cuidando de tudo, estavam cuidando dos seus afazeres. E o texto é muito claro que o povo estava vivendo uma vida estagnada, confortável, ou seja, tudo muito bom, tudo maravilhoso. Como nós podemos ver no verso 2 ao verso 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então você vê, o povo estava vivendo uma vida maravilhosa, era tudo muito bom, casa perfeita, tudo tranquilo, o trabalho que eles faziam maravilhoso, estava indo tudo de vento em popa. E o povo estava tranquilo. Quando era perguntado: olha, não é o momento de nós ir lá e reconstruir o templo, o novo templo de Deus, o templo de Abraão, aonde a presença do Senhor se torna uma realidade? Não é tempo ainda. Vamos viver mais um pouco, vamos gozar a vida, vamos viver tranquilamente. Vamos constituir família, vamos casar e dar casamentos. Não é tempo ainda de reedificação. Porém, Deus, Ele vai lá e coloca o dedo na ferida do povo de Israel. O povo havia esquecido do passado. E a partir do verso 5, ele chama a atenção do povo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece.
o que recebe salário recebe para pôr no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Deus estava falando para eles: vocês esqueceram do exílio. Olhe para o passado. Vejam de onde que vocês saíram. Lá no exílio vocês semeavam muito e não recolhiam pouco. Recolhiam pouco. Vocês comiam, mas a comida não era para trazer, para fartar, mas sim para não morrer de fome. Vocês tinham vestes, mas essas vestes não aqueciam. Vocês bebiam, mas a sua sede não era morta. O que recebia salário, recebia para pôr no saquetel furado. Ou seja, tinham que pagar impostos sobre impostos, e quando iam ver, não tinham nada. Vocês esqueceram do seu passado, vocês esqueceram do sofrimento, vocês esqueceram do exílio, vocês esqueceram da escravidão, vocês esqueceram da dor, do sofrimento, da tristeza, das lágrimas. Considerai o vosso passado. Deus colocou o dedo na ferida para mostrar a esse povo que eles esperavam ser muito e eles eram poucos. Eles eram nada, porque eles estavam lá no exílio, não serviam para nada, só para serem escravos. E o povo de Israel se achava o povo maioral, porque era o povo escolhido por Deus. Mas Deus fala para eles: vocês não são nada. Mas, queridos, Deus chama o povo para buscá-lo. Deus chama o povo para trabalhar. Deus chama o povo para deixar a vida estagnada, olhar para o passado onde eles não adoravam porque estavam lá no exílio, para voltar e a reconstruir a casa, reconstruir o templo. O verso de número 12, o verso de número 13 já mostra justamente isto. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Queridos, Deus, depois de ele mostrar como eles estavam vivendo, depois de colocar o dedo na ferida, Deus fala assim: eu preciso de vocês. Eu preciso de homens dignos de servir, de buscar, de reconstruir. E o verso 12 ele fala: o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Mas o resto do povo não somente atendeu a voz do Senhor, o povo também temeu diante do Senhor. Temor, reverência, obediência à palavra do Senhor. Eles atenderam e eles se prontificaram a trabalhar e a reconstruir a casa do Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que essa história tem a ver conosco hoje? Nós estamos vivendo uma vida estagnada, uma vida monótona. Estamos satisfeitos com este tempo. Estamos satisfeitos com estes bancos. Estamos satisfeitos com as pessoas que estão aqui. Estamos satisfeitos com o louvor que nós temos. Estamos satisfeitos com a unidade que nós temos. Estamos satisfeitos com a mensagem que ouvimos.
Estamos satisfeitos com a escola dominical, com a reunião de oração, com os estudos bíblicos. Nós estamos vivendo uma vida estagnada. Nós não crescemos. Nós não vamos adiante. Nós não estamos preocupados em fazer discípulos. Nós não estamos preocupados em trazer templos para dentro deste templo. Nós estamos preocupados com o nosso bem bom, com a nossa vida boa, com a nossa casa maravilhosa, com a nossa vida espiritual maravilhosa. Nós somos santos, 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 e os outros vão para o inferno. Nós estamos vivendo desta forma, uma vida estagnada. Estamos satisfeitos com o que temos. Mas Deus quer mostrar para nós: olhe para o teu passado, olhe para a tua vida, da onde você saiu, o que Deus tem trabalhado na sua vida, o que Deus tem trabalhado dentro da tua casa, o que Deus tem feito na sua vida, no seu trabalho. Olhe, considerai o vosso passado. Nós temos que olhar e ver que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus levantou alguém para falar ao nosso coração. Deus levantou alguém para mostrar quem realmente somos, miseráveis pecadores, que precisamos reconstruir a nossa vida, deixarmos de ser um crente nominal, deixarmos de sermos crentes dominical, deixarmos de ser um crente frio, para viver uma nova realidade, uma nova vida, um novo chamado, um novo compromisso, um novo eis-me aqui, um novo envia-me a mim, Senhor. Nós temos que trazer o passado e ver que nós temos melhorado a cada dia, mas nós podemos dar um pouco mais de nós. Eu conheci um senhor, me falha a memória, a sua idade, mas eu tenho certeza absoluta que é mais de 70 anos. Ele é parente daqueles que escreveu a Bíblia de estudo Scofield, é sobrinho desse autor da Bíblia de estudos Scofield, um missionário nato. Está lá, lutando para fazer discipulado, lutando para fazer missionários, lutando para fazer evangelismo, enquanto nós, jovens, estamos com uma vida estagnada, parada, satisfeita. Até quando, queridos? Nós deixamos de orar, nós deixamos de meditar na palavra do Senhor, nós deixamos de jejuar. O povo esqueceu do passado, o povo deixou de buscar a Deus, deixou de atender a voz do Senhor, deixou de temer ao Senhor, deixou de trabalhar na obra do Senhor. Não quer envolver com louvor, não quer envolver com estudo, não quer envolver com discipulado, não quer envolver com evangelismo. Até quando nós vamos viver desta forma? Nós somos chamados para fora e não para dentro. Nós somos chamados para dentro para adorar e para servir. E nós somos levados para fora para adorar e servir. E servir é adorar ao Senhor. Mas nós deixamos de buscar a Deus. Mas mesmo assim, Deus está nos chamando. Ele está aqui, falando ao nosso coração. Levante. Faça o que Deus tem colocado no teu coração. Deus não te chamou para ser mais um, para esquentar bancos. Deus te chamou para ser mais um na trincheira do evangelismo, do discipulado, seja no presbiterato, seja na diaconia, seja com relação ao trabalho das irmãs, dos jovens, seja no louvor. Deus tem chamado você para ser o ministro dele. Mas nós estamos
Espírito, a voz do Senhor chamando. Aplicando esse texto para o nosso coração, queridos. Nós pecamos e caímos no exílio e na escravidão do pecado. Deus levantou Jesus, o profeta, o sumo sacerdote, o Senhor, o Salvador, para mostrar que nós esquecemos do passado, para mostrar que deixamos de adorar a Deus, para nos mostrar que Ele nos chamou para fazer discípulos. Então, a primeira aplicação aqui, queridos, o que nós estamos fazendo com o que Cristo fez por nós. Nós vamos continuar com a nossa vida estagnada. Segundo, nós vamos ficar satisfeitos com o que já conseguimos e vamos deixar a nossa vida fria, esquecendo de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de meditar, de jejuar, de buscar a face de Deus, de servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Ou nós vamos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Este ano eu quero viver uma vida diferente. Esse ano eu quero ser um servo diferente, para a tua honra, para a tua glória e para o teu nome. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique esta palavra em cada coração. Nós vamos orar. Eu estarei impetrando a bênção, irmãos, mas depois eu peço um minuto da atenção de vocês. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos. Vamos colocar de pé. Senhor meu Deus, é o tempo de fazermos diferença desta igreja. É o tempo, Senhor Deus, da reconstrução não dessas quatro paredes, mas a reconstrução do nosso tempo, da nossa vida. Eu não sei quantos vão repetir, ó Pai, esta palavra em seu coração, o que eu vou dizer aqui. A começar em mim, Senhor. A começar em mim, Senhor. Levante mais um. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar para a tua obra, para te servir de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o entendimento. Não importa, Senhor Deus, aonde eu quero, aonde o Senhor quer, eu vou trabalhar. Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, para a manifestação da tua graça, da tua misericórdia, da tua glória, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, seja do mesmo parecer e viver em paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus por nós e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vós, não somente hoje, mas até a eternidade. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém.